Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde, ouvintes da Aranãs. Estamos aqui para fazer o nosso programa Plantão Médico. Hoje vamos falar de gripe. Começou agora no dia 14, dia 12 mais precisamente, né? Segunda-feira, a vacinação contra a gripe em todo o país. E em primeiro momento, o grupo que vai ser vacinado, dessa vez, não serão os idosos que vão ser vacinados primeiro, mas sim as crianças de 6 meses a 6 anos, né? As gestantes, mulheres que tiveram filhos até 45 dias, os povos indígenas e profissionais de saúde. Os idosos já virão na segunda fase a partir de 11 de maio. E é importante observar que essa vacina de gripe não deve ser dada conjuntamente com a vacina de Covid. Então a gente tem que esperar 14, 15 dias de uma vacina na outra. Melhor seria tomar primeiro a de Covid, né? Se for possível, se a pessoa estiver no grupo já para tomar, e depois tomar a vacina de gripe, 15 dias depois. Mas pode tomar também a vacina de gripe antes e a vacina de Covid depois. Não pode tomar as duas juntas, ou por outro lado, não pode tomar com menos de um intervalo de 15 dias uma vacina da outra. Então vai ser muito importante essa vacinação. As salas serão independentes, né? Vai vacinar para gripe numa sala, para Covid em outra. Não vai paralisar a vacinação de Covid, né? E havendo vacina para Covid, a pessoa estando naquele grupo, ela tem que vacinar, né? E vai ser muito importante essa vacina. Os sintomas de gripe são muito parecidos, a gripe H1N1 muito parecido com os de Covid, né? Então é preciso que as pessoas estejam protegidas, né? Então a gripe é causada pelo vírus influenza, né? E tem 2 tipos de vírus, o influenza A e influenza B, né? Eles sofrem mutações frequentes que são responsáveis por epidemias anuais. Como a gente vê todo ano, tem gripe, né? O tipo A é patogênico para o homem e para os animais, porcos, cavalos, aves. Tanto é que esses vírus eles se tornam perigosos quando migram dos animais para o humano, né? As aves são consideradas então reservatório natural. Ocasionalmente podem ocorrer grandes variações genéticas quando o vírus tipo A animal se transmite diretamente para o homem. Então esse vírus emergente, ele pode espalhar-se rapidamente, como aconteceu com o H1N1, aumentando drasticamente a mortalidade, constituindo uma pandemia, como já tivemos várias. Por exemplo, podemos citar a gripe espanhola, né, que ocorreu em 1918, 1919, e teve 3 ondas, né, e que matou mais de 20 milhões de pessoas, uma coisa terrível. Teve a gripe asiática em 1957, a gripe de Hong Kong em 1968, então elas se sucedem. Todo ano tem o vírus da gripe, é um vírus mutante, por isso que a vacinação tem que ser todo ano, no mês de abril, que a época de gripe começa nessa época, de abril até setembro, né? Então começa a esfriar e as pessoas começam a gripar. E como o vírus é mutante, ele é diferente do ano passado, então é preciso fazer uma vacina nova todo ano para que as pessoas sejam imunizadas com aquele vírus que está circulando atualmente, né? Os surtos de H1N1, né, que ocorreram nos países asiáticos, na Europa, foi terrível, né? Com muitas mortes. E lá também os vírus vieram de aves e passaram para humanos, conseguiram passar para os humanos, e essas pandemias são assim. Os vírus vêm de animais. O homem está invadindo, né, o habitat do animal, né? Cidades estão crescendo, os animais estão se aproximando dos homens e convivendo com esses vírus, e de repente vem uma pandemia nova, né? Antigamente as pandemias vinham de 10 em 10 anos, hoje está vindo assim com mais frequência, né?
As epidemias, o que a gente fala epidemia, o excesso do número de casos de gripe, ocorre de abril a setembro, normalmente. Acomete geralmente 10 a 20% da população, podendo chegar até 50% no caso de idosos, grupos de risco, né? Pessoas albergadas, asilos, costuma talvez muitas vezes pegar um grande número de pessoas que estão juntas ali, por exemplo, numa casa de idosos, né? A transmissão de pessoa a pessoa ocorre através de aerossol. A tosse, o espirro, né? Aquelas gotinhas que ficam no ar, a pessoa fica próxima ali, 1,5 metro a menos, e acaba se contaminando. Após um curto período de incubação, que varia de 1 a 4 dias, né? A pessoa tem contato com a pessoa gripada, daí 1 a 4 dias ele começa a aparecer os sintomas de gripe. Febre alta, né? Geralmente a febre da gripe é alta, 38 graus a mais, aquela tosse seca, dor no corpo, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça. E esses sintomas persistem por 3 a 4 dias e são muito parecidos com a Covid-19. Portanto, precisa vacinar contra a gripe. O governo prevê vacinar mais ou menos 80 milhões de pessoas que são do grupo de risco. E existem vacinas para esse grupo todo, e porque parece muito o sintoma. Então é preciso se proteger contra a gripe também, como é preciso se proteger contra a Covid, né? A tosse e a fadiga podem persistir até 2 semanas após o término da febre. Às vezes a pessoa já passou a febre e continua abatido, continua assim, indisposto, né? Desanimado para o trabalho, para fazer as coisas do dia a dia, né? As crianças podem apresentar dor abdominal, isso acontece muito nas crianças. O quadro gripal vem com a dor abdominal, vômito, diarreia e complicações como bronquiolite, otite média. Pode acontecer e acontece, né, no caso da gripe acometendo as crianças. Pneumonia bacteriana é sempre um risco e pode complicar o quadro de uma gripe, né, uma gripe simples que poderia evoluir bem, de repente a imunidade cai, pega uma pneumonia bacteriana, uma situação já mais complicada, né? O tratamento da gripe prevê repouso, né? Pessoa ter uma boa hidratação, tomar bastante líquido, analgésicos, né? Antitérmicos, são medicamentos sintomáticos, né? E às vezes medicamentos antivirais, por exemplo, a gripe H1N1, que é uma gripe mais complicada, pode exigir o uso de um antiviral. Por exemplo, a gente tem vários antivirais, mas pelo menos 2 são mais usados, né? O oseltamivir e a amantadina. E esses antivirais eles devem ser iniciados até 48 horas dos primeiros sintomas e reduz a gravidade e a duração da gripe não complicada. Então, a gripe, essas gripes mais fortes, com evolução assim, febril, deterioração do estado geral, né? A gente pode usar o oseltamivir, que é um remédio eficiente. Não é bom tomar aspirina, sabe? Para gripe. Quando precisar de analgésico, toma dipirona, né? Toma paracetamol, Tilenol, porque o analgésico tipo assim, aspirina, ele pode trazer o risco de complicação como acidente de Raynaud, que é uma encefalopatia, insuficiência hepática, quando associado a esse tratamento para a gripe, né? Pode desenvolver uma complicação no fígado, né? Dando uma situação mais grave, né? A vacinação é a única medida eficaz no controle da infecção pelo vírus da influenza. E a vacina eficaz nós temos, é de graça, está sendo dada a partir do dia 12 agora, da segunda-feira que passou, está sendo dada, você entendeu? Para esses grupos que eu falei, começando com as crianças, né? É eficaz, vamos aproveitar e vacinar. Ela é feita de vírus inativado, dá pouca complicação ou quase nenhuma, reduz o número de casos de gripe, cerca de 70% a 90% em pessoas saudáveis e 50% em indivíduos de risco, né? Diminuindo ainda a mortalidade associada à gripe. Então a vacina diminui a mortalidade, mesmo que a pessoa pegue a gripe, mas ela vai ter menos complicações.
Não existe qualquer possibilidade da vacina de gripe provocar, né, a gripe. Ela é de vírus inativado. Então os velhos às vezes falam, essa vacina me deu gripe. Não acontece. É porque às vezes já estava incubado e aí adquiriu a gripe, né? Ela é feita de vírus morto. Bom, sobre gripe era isso que eu tinha no programa de hoje. Boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.